Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontos para começarem a aula de hoje, que é referente a hidrocarbonetos. Hidro, que vem de hidrogênio, carbonetos, que vem de carbono, pessoal. Então, hidrocarboneto é um composto que só possui carbono e hidrogênio. Só tem isso. Só carbono e hidrogênio. Ah, professora, tem um oxigênio no composto. Então, não é hidrocarboneto, ok? Eu vou responder aqui que a maior fonte de hidrocarbonetos do mundo é o petróleo. E como que esse petróleo é formado? Para o petróleo ser formado, milhões e milhões de anos foram necessários. Primeiro, o material orgânico foi depositado em um ambiente aquático pobre em oxigênio, o que impediu a ação biodegradante de bactérias. As camadas mais antigas foram gradativamente soterradas pelas mais recentes e compactadas pelo peso das camadas superiores de solo. Reações químicas no interior da rocha eliminaram os átomos de nitrogênio e oxigênio, deixando somente as moléculas formadas a partir do carbono e hidrogênio, compondo então o querogênio, que irá gerar os hidrocarbonetos que compõem a rocha geradora. A partir disso, a gente vai estudar que os hidrocarbonetos podem ser classificados em determinados grupos, sendo que o primeiro deles se chama alcano, certo? Ah, mas o que significa alcano? Ele tem o an aqui, do alcano, justamente para te dizer que ele é formado somente por ligações simples entre carbonos. Olha aqui, ó, vou te dar um exemplo bem clássico, que é o CH4. É essa fórmula molecular, mas se eu for esmiuçar aqui, ela vai ficar assim. Não tem outro carbono. Ele só pode ser simples. Outro exemplo aqui, que é o CH3, na fórmula molecular. Etano, et, porque tem dois carbonos, an, porque tem ligação simples somente entre carbonos, e o, porque ele é um hidrocarboneto. Esse aqui, um carbono, então ele é an, e a terminação dele vai ser o, porque ele é um hidrocarboneto. Aí, galera, vamos pensar comigo, ó. Os alcanos possuem fórmula geral assim: número de carbonos vezes, para saber o número de hidrogênio, vão ser 2 vezes o número de carbonos mais 2. Assim eu vou saber certinho o número de carbonos da molécula e o número de hidrogênios, para conseguir ver se eu fiz algum exercício correto, dei a fórmula estrutural correta, dei a nomenclatura correta, ok? Então, vamos pegar o exemplo do metano, que a gente denominou anteriormente. O metano era CH4. Ou seja, um carbono, né? Vamos repetir essa fórmula aqui, ó, na frente. Então, aqui, um carbono, hidrogênio, 2 vezes o número de carbonos, que é 1, mais 2. Então, ela tem um carbono. E o hidrogênio, olha aqui, pessoal, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Olha isso. Não é o metano? Ok, então utilizando essa fórmula, sempre terá como você determinar a quantidade correta de carbonos e hidrogênio. Olha só, butano. O butano não tinha 4 carbonos? Não vou colocar os hidrogênios agora, para você acompanhar comigo aqui. Então, vamos lá na fórmula. Número de carbonos, 1, 2, 3, 4. Ok. E o número de hidrogênios é 2 vezes o número de carbonos, que é 4, mais 2. Então,
CH4, hidrogênio, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então, essa é a fórmula do butano. Quer confirmar? Só vir aqui. O hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Pronto. Como você chegou nela contando tudo isso, precisava montar tudo isso para contar? Não, pessoal. Só fazendo essa fórmula aqui, sabendo o número de carbonos, se for hidrocarboneto, né, só tiver carbono e hidrogênio, você vai conseguir saber o número de cada um na fórmula, ok?